esse sou eu. E eu imagino que você deve estar se perguntando como é que eu cheguei nessa situação complicada. Eu sou o Bubu e, com poucas informações e uma experiência relativamente questionável, eu criei uma build para startar a próxima liga do PFXile. Bom, tudo começou quando eu vi isso. Aí minha única reação foi: Unga Bunga Martelo! Aí começou uma pequena saga de mim buscando teorias, fórmulas complexas, questionando aos deuses do PFXile o que seria, o que eu deveria fazer para ter a melhor build. Unga Bunga Martelo! Mas então eu pensei, eu criei já uma build. Não no PFXile 1, no PFXile 2 eu criei uma build, a build do Senhor Cheira. Então não deve ser muito diferente, deve ser uma coisa tranquila, não é? Esses definitivamente não são os olhos de alguém que tá lidando com alguma coisa que é tranquilo. Quando eu tava procurando algumas referências, e é algo que eu recomendo que você faça quando você estiver fazendo uma build pela primeira vez em um jogo muito complexo de uma skill que ainda nem existe. Eu vi algumas comparações do martelo com o Ground Slam. Tem aquela skill velha, mas que se você olhar tem números até que bem parecidos. Mas, tentando ser inovador, eu fui para outro caminho. Outra skill com números bem parecidos é o Earth Shatter. Nesse momento parecia que nada poderia dar de errado. Eu tinha uma skill de referência, eu tinha uma ideia do que eu precisava para fazer com que essa skill ficasse o mais parecido possível com o Holy Hammer, e eu sabia a base que eu precisava para essa build. Eu sei que eu precisaria ter pontos de staff, eu precisaria ter pontos de power charge, por fim, precisaria que todos os meus ataques fossem críticos, pois estaríamos jogando com o Inquisitor. Assim fui eu, lendo pontos, construindo a build de pouquinho em pouquinho. Consegui até uma camada defensiva com um block em alguns pontos da skill tree, mas com o passar do tempo algumas coisas foram me vencendo. A primeira delas é a natureza. Eu não sei decorar dos pontos principais para se usar no skill tree, especialmente com o Inquisitor. Especialmente com o Inquisitor. Afinal, eu nunca fiz nenhuma build anteriormente que começasse com o padre. Então, como o processo também foi feito ao vivo, eu estava me cansando muito para tentar entender para onde eu estava indo, enquanto tentava manter a live entretida ao mesmo tempo. O segundo ponto foi tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Eu ficava vendo a build indo para um caminho e ao mesmo tempo pensava, tá, mas talvez falte camada defensiva, tá, mas talvez falte mana. E isso atrapalhou demais o processo em que eu estava fazendo a coisa e já pensando em outra coisa que talvez nem tivesse que me preocupar naquele momento. Talvez tivesse, eu não sei. Em resumo, eu tava tipo, eu tenho que pegar essas coisas para ataque. Mas e se faltar defesa? No fim, eu percebi que a decisão mais sábia era deixar essa questão de camada defensiva como um problema para eu do futuro. Mas mesmo sem me preocupar diretamente com isso, outra coisa me apareceu. Eu tava tentando subir o DPS acima de 100k. E sendo bem sincero, nessa altura do campeonato não era pra estar assim. Eu tentei pegar e observar se alguma cluster mudaria, mas eu parei pra refletir e eu não sou a pessoa mais indicada pra falar sobre cluster. Mas algo me dizia que não era isso que tava errado, não era isso que tava faltando. Então eu fui dar uma olhada nas skill gems e algo engraçado tinha acontecido. Enfim, se eu tirar isso e colocar, por exemplo. Cara, nem fudendo. Acho que eu fiquei umas meia hora sem perceber que meu personagem tava com crítico alto, um dano elemental legalzinho, mas ele não conseguia acertar absolutamente nada. Isso me levou a pensar o quão engraçado essa situação é, porque, pela complexidade do jogo, nos leva sempre a assumir que o que é necessário para resolver nosso problema está muito além de nós, está muito distante. E às vezes a solução é tão simples, é tão direta, como uma build precisa acertar os seus ataques para que eles causem dano. Sendo bem sincero, no final a build ainda está incompleta ao meu ver. Eu não sei se tem uma forma consistente de ganhar Power Charge, eu não consegui formas de ganhar Frenzy Charge, mas
eu estou satisfeito. Eu creio que tem coisas que eu, pensando um pouquinho mais, vou dar um jeito de resolver. Mas até então, eu consigo fazer algo que eu não achei que eu era capaz de fazer. E isso é bem satisfatório. Eu realmente estou bastante ansioso para testar o resultado de toda essa ciência sexta-feira. Dito isso, a experiência foi um inferno. Próxima liga estamos fazendo de novo. Bunga bunga martelo!